Não, Deus não tem isso pra você, e se eu fosse você, parava de teimar. Nós vivemos num mundo onde Deus é colocado como uma pessoa que está sempre disponível a atender nossas demandas. O que a gente pedir, ele vai entregar, o que a gente querer, ele vai resolver, como se fosse um passe de mágica. E nós criamos um Deus de acordo com o nosso querer, um Deus meio que ao gosto do cliente, sabe? Se você precisar que ele seja de direita, ele é de direita. Se você precisar que ele seja de esquerda, ele é de esquerda. Se você precisar que ele te cure, ele te cura. Se você precisar ganhar alguma coisa, ele faz. E a gente nunca está disponível para aprender qual que é a vontade dele para nossa vida. Cara, isso tem um grande problema. A gente começa a tratar Deus como um amuleto e não como o Senhor de todas as coisas. E sabe por que isso tem me incomodado? E eu vim falar com você porque ou a gente entende isso, vamos continuar gerando crentes imaturos, fracos, pessoas que não têm um relacionamento firme com Deus porque mediante as dificuldades e problemas fazem o quê? Desistem. Sabe por que isso acontece? Porque já é parte da natureza humana querer que os seus anseios e desejos sejam atendidos. Filósofos da antiguidade já falavam nisso. A nossa alma ela anseia por ser atendida. Vários estudos, inclusive de universidades renomadas, como a Universidade de Yale, diz que quando nós, seres humanos, somos contrariados, recebemos um não, isso é como se nós estivéssemos sendo agredidos, porque quebra automaticamente o nosso sistema de desejo, de motivação. Então, eu estou sempre ansiando pelo sim, estou sempre ansiando que tudo vá bem, e quando não vai, simplesmente eu desmorono, como se fosse um castelo, sabe? Feito com nenhum tipo de base ou nenhum tipo de sustentamento. Eu vejo isso nos nossos dias, porque, cara, eu vejo as pessoas conversando e tratando Deus como se ele fosse um atendedor de demanda. Certa feita eu tava na rua e eu vi uma senhora falando para outra colega: Pois é, fulana falou mal de mim, fulana me ofendeu, fulana fez isso. E eu fiquei quieta, mas eu confio num Deus que não deixa ninguém passar por injustiça e ele vai me vingar. Cara, que papo é esse? Deus vai me vingar como se Deus fosse o meu escravo que eu dou uma ordem para ele ir lá e fazer alguma coisa. Isso não existe. Nós somos a criatura e ele o criador. Só que isso acontece por quê? Porque além de quebrar uma coisa que é natural do nosso sistema, do nosso coração, isso também, se a gente entendesse e lesse um pouquinho mais a Bíblia, perceberia que vai contra ela. E eu acho muito interessante porque nós somos cheios de palavras proféticas, porque a gente é espiritual e de fato são válidas, porque Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo, de fato pode, Ele é Senhor. Mas nós esquecemos pontos importantes. E por que eu resolvi falar isso para você? Lá no livro de Crônicas conta quando Davi queria fazer um templo para o Senhor. E ele sonhou com aquilo, ele projetou, ele se preparou, ele falou: Vou fazer o templo do Senhor e Deus vai gostar, Deus vai ficar muito alegre, muito contente. Cara, e quando você para analisar, o projeto não era ruim, não era uma coisa mal, ele não estava querendo fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém. Ele estava querendo fazer o templo de Deus. É tão tanto que quando ele fala com o profeta Natan pela primeira vez, Natan diz: Vai e faça conforme está no teu coração. Qual que é o mal em construir a casa de Deus? Aí Deus vai lá, aparece para Natan de novo e fala: Ei, peraí. Volta nele e diz que não vai ser ele que vai construir o templo para mim. Não vai ser ele que vai levantar. Por quê? Porque as mãos dele têm muito sangue. E eu não preparei isso para ele, eu preparei para o filho dele irá realizar para mim. Cara, até aquilo que às vezes vem disfarçado de bom, ou que de fato é bom, pode ser que Deus não queira. Até aquilo que às vezes parece que a gente quer fazer porque é para uma coisa boa, pode não ser para Deus. Por quê? Porque ele tem toda a plena ciência do amanhã. Ou simplesmente ele não quer que você faça. Mas a gente foi ensinado a ser útil, então a gente quer servir, quer fazer, quer isso, quer aquilo outro, quer que tudo aconteça porque a gente é ansioso, a gente tá cheio de BO e quer se sentir importante e útil. E cara, muitas das vezes Deus não quer que você se meta nisso. Foi o que aconteceu com Davi nesse caso. Deus simplesmente não queria: Olha, esse projeto não é para você, é para o seu filho. Então ele que vai fazer isso para mim. Porém, Deus vai lá e não deixa ele fazer. Joga um balde de água fria nos sonhos dele. E a minha pergunta para você é: o que a gente faz quando Deus joga um balde de água fria em nossos sonhos? O que a gente faz quando Deus joga um balde de água fria em nossos desejos e aqueles até que parecem ser nobres?
Nós continuamos, permanecemos ou chutamos o pau da barraca e dizemos que ele não é justo, não é fiel e não tem poder? Cara, não podemos cair na armadilha de achar que Deus é um ser bobo, infantil. Não. Olha só, quando Deus diz isso para Davi, não deixa ele fazer, ele não está falando que eu estou te dizendo um não porque eu sou mal ou ruim. Deus está falando, eu estou te dando não porque eu tenho um plano maior, eu tenho um propósito maior que vai se cumprir através de Salomão, não de você. E aí que está a nossa grande dificuldade. Lembra que eu falei no começo que quando a gente recebe um não, o nosso corpo entende como se fosse uma agressão? O nosso instinto de querer ser recompensado é abalado? Por quê? Porque na nossa visão, um não significa fim. Um não significa que não tem mais jeito, chegou por aí, parou. Para Deus, não. Para Deus, um não é readequação de rota. Para Deus, um não é direcionamento para a coisa certa. E quando eu falo readequação, não é porque ele errou, mas é porque ele te conhece e sabe os planos que você está querendo fazer e aonde isso vai te levar. Então, todas as vezes que Deus diz não, é porque ele está adequando a rota, o caminho. E isso não é intervir, isso não é tirar. Isso é um Deus que guia todas as coisas. Isso é um Deus que é presciente e que transforma aquilo que é mal em bênção. Exatamente isso. Quando José é vendido, a gente sempre pensa, meu Deus, é um propósito de Deus. E José fala, não, eu fui vendido para cá porque meus irmãos foram ruins. Ele fala isso em Gênesis. Fui vendido para cá por quê? Vocês tiveram inveja de mim e deixou isso pro coração de vocês. Mas Deus é suficiente para mudar a maldição e transformá-la em bênção, e foi o que ele fez. Então, no final, o plano dele foi cumprido, porque ele não perde o controle, ele não erra, ele não falha. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção, e isso envolve muitas das vezes te dizer não. Então, em vez de você lidar com o não de Deus como uma criança mimada que se tranca no quarto e começa a fazer greve, comece a lidar com o não de Deus como um Deus que está te direcionando para uma nova rota. E não trate Deus como alguém que não conhece o futuro, que não conhece o amanhã. Nós precisamos tratar Deus como um Senhor, como eu já falei aqui, e quando a gente faz isso, quando a gente toma esse posicionamento, essa direção, nós estamos dando glórias ao nome dele e glórias a ele, por quê? Porque reconhecemos que ele é soberano. E por isso eu quero dizer para você, para de insistir com o que Deus já te disse não. Para de insistir com o que Deus já falou para você não fazer. E esse vídeo está aparecendo para você agora, desse cara aleatório, talvez para te lembrar que ele já falou não. Às vezes só você não está aceitando. Essas semanas agora, Deus me disse um não. Engraçado que eu pedi para ele. E aí, você me diz sim ou você me diz não? Eu estava esperando a resposta. E quando ele disse não, eu falei, não queria, eu queria sim. Cara, a gente é muito disso. Achar que limitamos ou que Deus se move conforme a nossa vontade. Veja bem, Deus também diz não. Deus também fala quando é a hora e quando não é. Deus também dá direcionamentos que são necessários e a gente, como filhos, precisamos estar com os ouvidos atentos para reconhecer a voz dele. E, acima de tudo, colocar num local, colocá-lo num lugar onde ele tenha total domínio e controle, onde ele seja exaltado, onde ele seja o rei direcionado e engrandecido em nossas vidas. Então, lembre-se disso. Deus também diz não. Deus também diz não. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Se você curtiu, deixa o like nesse vídeo.